TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, está no ar o Papo de Boleiro aqui pelo canal 20 da NET, também no www.tvinformativo.com.br. Papo de Boleiro em nome do Baviera Parque Hotel. Faça sua reserva no 3762-1111 em Teutônia, Baviera Parque Hotel. E Lê Café, www.lecafé.com.br. Lê Café, 2 Fs. Faça o seu pedido online também no telefone no 3714-1404. Café da manhã, da tarde e mesmo almoço no Lê Café, na Saldanha Marinho 232, no centro de Lajeado. Nós começamos o Papo de Boleiro de hoje com música do Guilherme Villanova. Ele é lá de Taquari, traz um som pra gente. Você comigo é paz, é mais do que sonhar, amor tão raro de se viver. Eu quero aproveitar esse momento pra lhe dizer: você comigo é bis, me deixa tão afim, meu pensamento me leva além. Bastou você entrar na vida pra ficar tudo bem. Não quero desgrudar de você, é bom parar o tempo. Tem tudo pra dar certo, nós dois. Já sei que não tem jeito, tá feito, você me ganhou. Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Coração é só felicidade. Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade. Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Coração é só felicidade. Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade. Você comigo é bis, me deixa tão afim, meu pensamento me leva além. Basta você entrar na vida pra ficar tudo bem. Pois não quero desgrudar de você, é bom parar no tempo. Tem tudo pra dar certo, nós dois. Já sei que não tem jeito, tá feito, você me ganhou. Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Coração é só felicidade. Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade. Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Coração é só felicidade. Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade. Abalou, 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 sacudiu, balançou. Coração, oh coração. Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade. É amor de verdade. Bom, e depois deste som do Guilherme Villanova, que é lá de Taquari, já nosso sócio aqui no Papo de Boleiro, né, Diogão? Já veio algumas vezes, né, o Leonardo? É isso aí. Nós vamos apresentar o Leonardo Heisler, que é jornalista aqui do Jornal Informativo, veio participar aqui com a gente hoje, também gosta do futebol e dos assuntos dos boleiros, né? Depois de inúmeros convites, né? É isso aí. O Leonardo Heisler conseguiu um lugar na sua agenda, né, de pautas e subiu aqui ao terceiro andar do Jornal Informativo, vendo da ilustre presença aqui. Léo, vamos começar de futebol então, assim, ó, aproveitando aí, vamos pegar por competição internacional. Temos o Grêmio esse ano muito bem na Libertadores, mas também fazendo uma campanha de gauchão aí. Queria que tu analisasse um pouquinho assim, o que tu considera o fator de diferente com relação ao ano passado, desse salto de qualidade que o Grêmio deu, apesar de ter perdido umas peças importantes de nome, teoricamente.
Olha, acredito que o fato do Grêmio não precisar disputar a pré-Libertadores auxiliou muito no preparo do time. Isso ano passado pegou um tempo bastante considerável, né? A equipe teve um tempo para trabalhar fisicamente, sem se preocupar com o jogo. A garotada do Grêmio conseguiu dar um respaldo também. E eu acho que é isso. E o Grêmio conseguiu repor as perdas. Na verdade eu acredito até a questão da própria reposição, ela veio de casa, né? O próprio Luan, né? É uma surpresa, tipo, um jogador aí que já estão falando em 60 milhões de multa rescisória, né? Então, ele veio, ele tirou, ao natural, ele tirou o Kleber, assim, que é um medalhão e tal, uma das condições mais badaladas lá no final de 2012. Então, tipo, é um jogador que se afirmou ao lado do Barcos, e o próprio Barcos tá jogando numa posição que ele tá dando uma resposta melhor, né? Realmente que ele tá hoje como centroavante e tal, naquele esquema que era do Renato e tal, que ele precisava voltar mais. E analisando a questão do Anderson Moreira, assim, muita gente achou até quando ele foi contratado que ele não daria conta da questão até dos jogadores que o grupo do Grêmio tem, como o Zé Roberto, como o próprio Barcos, como o Rodolfo, jogadores mais rodados que poderiam exercer uma certa liderança sobre o treinador. E o que não aconteceu, o Enzo parece que tem o grupo na mão, não te parece isso? Parece sim, até o Anderson está ali, não é por acaso, né? Ele fez uma grande campanha no ano passado, dá pra ver que ele, quando o time tá mal no primeiro tempo ou não tá 100%, ele consegue ajustar no intervalo. Então, com certeza, ele tem muita liderança de vestiário, ele consegue passar a ideia para os jogadores. E isso é perceptível. Fundamental. Só que eu tenho uma dúvida em relação ao que vocês estavam falando. Do Grêmio ter mais tempo para preparo sem jogo, como foi o fato de não ter participado da pré-Libertadores, né? Me parece assim, aí, fazendo uma analogia ao jornalismo, assim, parece que quanto mais o cara trabalha, melhor o cara fica. Quanto mais tu escreve, mais tu lê, melhor tu fica. Mas eu acho que o Léo se referiu à questão, Márcio, a pré-Libertadores, ela adia as férias. O jogador precisa voltar antes. Sim. Então ele tem um período menor de descanso, no caso, e ele atropela a pré-temporada, que não é feito todos os passos da pré-temporada, entendeu? Isso, eu acho que isso é que significou, porque tu pega esse ano aí, Grêmio e Inter passaram bastante tempo na serra ali treinando, então existem etapas da preparação, que tu tendo a pré-temporada, que já tem jogo em janeiro, aquela vez acho que o Grêmio jogou dia 21, 20 de janeiro, tu adiantou muito a questão dessa preparação que teve que acontecer bem antes. Tem também aquela situação, quando o time faz um jogo de alto nível, por exemplo, como é a pré-Libertadores, os jogadores eles precisam de um bom tempo para se recuperar fisicamente, eles não podem seguir o treinamento. Então, sem jogo, sem a preocupação do jogo, eles podem ter um tempo integral de treinamento, sem precisar de repouso especial. Pré-Libertadores é eliminatório, né? Não, pode ser uma impertinência, é uma impertinência minha, porque um exemplo positivo disso, ano passado foi o Atlético Paranaense, que freou durante o local estadual lá, né? Deixou o time meio de escanteio principal, assim, para poder... Olha o tempo da preparação. Isso aí. Né? Tu considera de janeiro a abril, quando o Atlético realmente ingressou no Campeonato Brasileiro com todo o elenco que tinha de melhor, assim, né? Mas isso é a questão de política do clube daí, né? A questão de dar preferência e tal. Eu vejo assim, a questão do estadual, por exemplo, é tão competitiva as outras competições que virão aí, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e até Libertadores, como o caso do Grêmio, que eu acho que tu abrir a mão do estadual, de repente, do que talvez seja o teu único título no ano, sabe? Eu acho meio complicado, assim, sabe? Eu acho que por isso que a dupla Grenal tá encarando verdadeiramente o gauchão e, tipo, tá poupando em extremos, assim, quando tem um jogo antes, jogo depois e tal. Então eu acho que faz certo, até porque a gente sabe que apesar da folha e tal, da disparidade que tem hoje entre o futebol da capital e o futebol do interior, os times do interior estão encarando de frente a frente, né? A gente viu na rodada agora do meio de semana, o programa não venceu. O Inter foi buscar o empate aos 34 do segundo tempo e o Grêmio batalhou e não conseguiu fazer o gol, né? Então, isso é reflexo, de repente, do que a dupla Grenal tá botando os jogadores em campo e isso tá refletindo no interior, né? Ao meu ver, no caso. Sabe que outra impertinência. Tem uma impertinência com técnico. Tô chato pra caramba, tio. Eu tenho uma certa impertinência com estrelinha, né, tio? E aí, ano passado, sempre tinha confusão no vestiário do Grêmio.
E aí também no ano passado, os jogadores que este ano estão se destacando, não conseguiram se destacar e sumiam. Aí agora a gente vê o técnico que andava por aqui, tá lá no Rio de Janeiro, os jogadores estão brigando entre si dentro do treinamento, né, tia? Pô, será que a estrelinha, não tem estrelinha demais incomodando? Ou não é estrelismo demais do digníssimo gaúcho, tia? Eu não sei, eu acho que é uma questão, eu acho que dele, assim, sabe? A gente não vive lá dentro, né? A gente não sabe o que realmente acontece, mas talvez o jeito que ele se impõe com os jogadores e tal, sei lá, essa questão de ser amigão de todo mundo, às vezes não cai bem dos caras, os caras esperam um líder e o cara é amigo, sabe? Não sei o certo, assim, o que realmente pode acontecer, mas sei que o Grêmio, sem o Renato, o Grêmio com os mesmos atletas e perdendo até peças importantes e tal, e repondo com meninos, tá dando uma resposta muito maior, assim. Como tu vê, Leonardo, aí a influência do técnico na reação própria dos jogadores, tanto dentro quanto enquanto estão jogando, quanto fora, como estão treinando agora os jogadores do Fluminense, andaram se pegando lá essa semana. Mas não dá pra dizer que o Grêmio teve um ano ruim em 2013. Não, foi mesmo. Foi mesmo. Foi um ano irregular, vamos dizer assim. Um vice-campeonato com as exigências do Brasileirão, assim, é um grande resultado. É claro que era visível algum problema do Renato, vamos dizer assim, uma teimosia, né? Todos diziam que o Barcos tem que jogar perto da área, ele não. Barcos vai voltar para marcar. Parece que ele queria mandar a mensagem que ele manda e deu. Não, e porque se dá certo, foi ele que fez, né? Contra todos e tudo, ele fez e deu certo. Não deu, né? Pega, por exemplo, o próprio Vargas, assim, que eu acho um atacante fantástico, né? Era um jogador que, tipo, se ele rendeu 60% do Grêmio, foi muito, sabe? É um jogador ali que tem mobilidade e tudo mais, mas essa questão, a função tática dele dentro de campo, ele acabava sacrificado. No segundo tempo, o Vargas estava morto, sabe? Então, tipo, eu acho que o Renato apostava num esquema tático com as peças erradas, vamos dizer assim. Entendeu? Então, eu acho que por isso que talvez... É que na verdade a questão da campanha do Brasileiro foi ótima, foi fantástico o vice-campeonato, só que pelo que o Grêmio poderia ter feito, eu acho que existe essa cobrança, sabe? Porque o Grêmio, com certeza, ele podia estar na cola, no caos do Cruzeiro o tempo inteiro, sabe? O Cruzeiro abriu, não sei quantos pontos, 12, 13 pontos de vantagem para conquistar o título. E o que eu acho que a questão da cobrança é que o Grêmio estaria junto com o Cruzeiro, brigando até o final, sabe? O que não acabou não acontecendo, alguma coisa talvez pela teimosia do Renato, né? Acredito que o Grêmio tinha elenco para mais, e a grande decepção foi a Libertadores. Perder aquele jogo pro Santa Fé. O Grêmio tem um histórico de não aproveitar jogadores. A gente tem muitos exemplos, né? Olha só o que foi o Borges aqui. Não fazia gol, jogava preso aos marcadores, foi pro Santos, virou artilheiro. Então, pode ser que o Vargas também seja, talvez não foi bem aproveitado aqui, e a gente sabe que ele tem um potencial enorme, né? Então, vamos esperar que dessa vez o novo técnico do Grêmio saiba aproveitar. E parece que está aproveitando, porque o Barcos, ele é um exemplo, parece que se encontrou. O Wendel veio do nada, assim, e um baita jogador, assumiu 100% a titularidade. Esse negócio de aproveitamento não é só do Grêmio, né? O que o Grêmio conseguiu fazer também. O Inter também tem essas proezas, né? O próprio Jô, né? Tu olha o Jô no Atlético Mineiro, na seleção brasileira, o próprio Dagoberto no Cruzeiro. O maior exemplo que eu considero hoje é Ricardo Goulart. Ricardo Goulart no Inter era uma ameba, né? Ele ao lado no meio, vai entrar Ricardo Goulart. Pode ter certeza que não ia ganhar o jogo, né? O jogador, tipo, se fez no time mineiro, é titular absoluto do Cruzeiro hoje. O Ricardo Goulart é um jogador que não tem reposição no Cruzeiro. Tanto que ele deixou o William, que foi uma das condições mais caras do Cruzeiro no ano passado, tá no banco o William hoje. Então, eu acho, o maior exemplo eu acho esse, sabe? Do não aproveitamento do jogador que, tipo, tem o potencial e não consegue desenvolver. Isso é uma questão a ser levantada, né? Por que de repente o jogador consegue, amadurece longe do Rio Grande do Sul, né? Isso é uma dúvida que a gente pode ter. O Dagoberto deve estar rindo até agora, né? De ter saído, não serviu pra nada, vai embora daqui, né? Some daqui, ele vai pra lá campeão brasileiro. Toma. Não, isso aí é verdade. E o Internacional remando pra não ser rebaixado. E eu temo que esse problema esteja acontecendo mais uma vez com o Inter.
o Abel não mexe no time. A torcida pergunta quando o Jorge Henrique vai sair. O Inter não aproveita os jogadores jovens que tem muita qualidade. E acho que esse pode ser um problema grande pro Inter. O Abel não está mudando o time. Não